Bom, eu sou Heitor, 20 anos de formado, e vou mostrar para vocês aqui um caso bem detalhado de protocolo que o piezo fez muita diferença. Tá? Então, eu trouxe um caso do jeito que eu dou aula. Não está montado para palestra, ele está montado com muito mais detalhes, muito mais conhecimento. E eu vou contar todas as histórias, as tomadas de decisão desse caso. E vocês vão perceber o tanto que o piezo fez a diferença. Tá? Obviamente eu não uso o piezo para tudo. O meu aparelho é o DentiSurge Pro, mas eu acabo não fazendo a parte dentística com piezo, nada. Eu vou acabar mostrando para vocês praticamente as questões de osteotomia, que eu coloquei até o título da palestra, né? Transformando a osteotomia em desenhos precisos com a tecnologia piezoelétrica. Com certeza, a osteotomia feita com o piezo, ela é mais limpa, menos danosa e muito mais precisa, além de ser muito mais segura. Durante esse caso que eu vou mostrar para vocês, vou mostrar uma lateralização do nervo alveolar e vocês vão ver o tanto que é possível ter segurança quando você trabalha com o piezo. Tá? Então vamos começar a nossa história, a história da dona Neide. A Neide precisava de um protocolo superior e alguns implantes inferiores. Obviamente, qualquer que seja o nosso trabalho para reabilitar um paciente com arco total, nós começamos pelo planejamento reverso. Qual que é a filosofia do planejamento reverso? Uma filosofia só, pessoal. Alinhamento do plano oclusal antagonista. Ó, guarda essa. Eu estou ensinando protocolo há 15 anos. Alinhamento do plano oclusal antagonista. Se eu preciso fazer um protocolo superior numa paciente, o meu start é pensar no alinhamento da arcada inferior. Não só esse alinhamento, mas também na reabilitação posterior. Acontece com muitos pacientes, e com essa paciente a mesma coisa, deles não terem dentes posteriores. Se você não tem os dentes posteriores, você vai ter uma série de desvantagens fazendo o protocolo superior. Vantagem número 1, vai ser muito mais difícil fazer o planejamento reverso e o alinhamento do sorriso. Tudo bem, dá para fazer com o plano de cera. Desvantagem número 2, você não vai conseguir fazer um bom registro oclusal. Quantas e quantas pessoas acabam tendo muita dificuldade em fazer a transferência com o guia multifuncional, porque o guia multifuncional não para. E o grande segredo do guia multifuncional é estar estabilizado pela oclusão. A última desvantagem é na parte mecânica. Paciente com mordida muito anterior vai começar a ter segurança com a prótese superior dela, vai começar a sobrecarregar a peça, e se não tem dente posterior, vai acabar estragando essa peça, vai quebrar parafuso, vai fraturar dentes e talvez perder implantes só porque não tem estabilidade posterior. Tá? Então, qualquer trabalho que seja de protocolo, nós vamos pensar primeiro no planejamento reverso, e o segredo para um bom planejamento reverso é fazer o antagonista. Obviamente, né, iniciamos com algumas fotos de rosto. É possível ver aqui, ó, que o antagonista dela tinha um certo alinhamento. Nós vamos resolver esse desalinhamento com alguns desgastes e algumas resinas compostas para depois a gente vir para o superior. Fizemos as primeiras fotos de perfil também para verificar a projeção desses dentes superiores, que eram muito vestibularizados. E a partir dessa análise facial, nós vamos para dentro da boca, entender o que nós precisamos melhorar nessa oclusão para que a gente consiga fazer um plano oclusal bastante alinhado. Qual é o alinhamento do plano oclusal? O plano oclusal tem que estar alinhado com o rosto da paciente. Então, durante várias etapas do tratamento, nós vamos fazer
fotografias de rosto. Inclusive, durante a cirurgia, nós fazemos algumas fotografias de rosto para ver se nós estamos alinhando todas as etapas com o rosto dela, inclusive a osteotomia, tá? Vocês vão ver isso acontecer. Olha só a arcada inferior dela. Leve desgaste. Não sei se eu fico perto ou fico longe. Quando eu levanto a mão direita, falha. Eu vou ficar aqui, vamos ver se melhora. Leve desgaste do lado direito. E do lado esquerdo, notem que provavelmente nós vamos ter que fazer algumas resinas compostas, mas eu vou fazer no dia da instalação da peça. Eu não consigo ficar aqui que eu não vejo o próximo slide, então vai ser aqui mesmo. Olha só em relação ao rosto da paciente, o alinhamento do plano, tá? Então vejam, eu não montei paciente no articulador, eu não moldei a paciente, eu não escaneei, eu não fiz nada além de entender como é antagonista, como que a arcada antagonista vai fazer para estar alinhada com o rosto. Só isso eu fiz agora, tá? Agora nós vamos fazer a segunda etapa. Já vai começar as etapas laboratoriais. Eu poderia ter feito escaneamento? Poderia, mas eu fiz um modelo de gesso mesmo. Fiz 2 moldagens com alginato. E agora, na segunda, na hora de eu levar esses 2 modelos para o articulador, eu já tenho que determinar a nova dimensão vertical de oclusão. Então, o que eu preciso para dar para o meu técnico o que ele precisa para montar no articulador? Os modelos, o registro com a dimensão vertical já recuperada e o arco facial, certo? As 3 coisas. Fizemos um jig nos dentes anteriores, avaliamos a mordida dessa paciente em relação ao tamanho da dimensão vertical, o perfil facial, e fizemos um registro. Nossa, esse registro é o pior registro que pode existir. Sim, ele só não é pior que a cera. Mas eu vou refazer esse registro antes de finalizar a prótese. Aí eu vou fazer um registro rígido com guia multifuncional. Então eu não tenho necessidade de tanta precisão aqui nesse registro. Eu só precisava determinar a altura e dar para o meu técnico a possibilidade dele montar isso no articulador. Uma vez que ele montou no articulador, ele vai entregar para mim montagem de dentes. Aqui eu não fiz rolete de cera, tá? Eu não fiz rolete de cera porque eu tinha os dentes já posicionados. Eu falei, monta os dentes como se fosse uma prótese parcial removível. E olha só, o meu técnico ele ficou totalmente desajustado, confuso. E ele montou bem torto isso aqui para mim. Olha como o rosto dela. E no fim, eu falei assim, nossa, eu também estou bugado. Então o que nós optamos em fazer? Levar em consideração exclusivamente o plano inferior. Então eu descartei essa montagem de dente superior, levei em consideração só o plano inferior e falei para ele, esquece o plano superior e você vai tirar esses dentes no modelo e vai montar os dentes de acordo com a arcada inferior. Vocês estão entendendo como um plano oclusal faz toda a diferença? Se eu tenho um plano oclusal alinhado, eu consigo alinhar o outro pela oclusão, tá? Então começamos alinhando os anteriores com o rostinho dela, depois fizemos uma base de prova e montamos os dentes, recuperando a curva de SP, recuperando todo o plano oclusal inferior, e agora eu tenho praticamente tudo que eu preciso para entrar em cirurgia. Então, planejamento reverso feito em 2 sessões. A moldagem com o registro e depois a prova dos dentes. E na prova dos dentes, essas fotografias e bastante comunicação em foto e vídeo com o técnico. Vamos entender um pouquinho aqui o planejamento cirúrgico, tá? Nós temos aqui uma arcada mais atrófica superior, porém, fazendo a técnica on-for, eu consigo inclinar os implantes da região dos prés, passar com eles tangenciando a parede anterior do seio, fazer uma boa ancoragem mais posterior. Heitor, então você vai resolver com on-for esse caso? Não necessariamente. Todas as vezes que eu tenho
um bom volume no tuber, eu também coloco mais 2 implantes na região da tuberosidade. Ah, mas você não confia na OnFor? Eu confio, mas se eu tenho osso lá na tuberosidade, por que eu não vou usar? Se eu posso fazer um trabalho sem cantilever, por que eu vou fazer um trabalho com cantilever? Se eu posso aumentar a área de distribuição entre os implantes, por que eu vou fazer com uma área menor? Se eu posso ter 6 implantes, por que eu vou fazer com 4? Então, sempre que eu tenho tuber, eu coloco 2 implantes na região da tuberosidade. Vamos olhar a tomografia, né? É uma região, uma maxila bem atrófica, porém com approach palatino, inclinações, boa distribuição, implantes um pouquinho de diâmetro um pouco menor, nós vamos conseguir trabalhar nessa maxila sem a necessidade de enxerto. Então chegou o momento da cirurgia. O que eu preciso ter no dia da cirurgia? Aquela montagem de dentes inferior, porque ela vai servir para eu fazer o registro com o guia multifuncional. E no superior, nós não provamos o dente, mas o técnico, ele removeu os dentes no modelo, montou novos dentes, duplicou e fez um guia multifuncional. Eu nunca opero sem guia multifuncional e eu nunca moldo sem guia multifuncional, porque eu não vejo técnica melhor do que essa. Então eu vou fazer uma técnica pior, na minha opinião. Eu respeito muito quem faz diferente, mas eu prefiro chegar no guia multifuncional e depois da cirurgia eu tenho 1 ou 2 sessões e instalo a peça. Então vamos seguir a sequência cirúrgica, tá? Levantamos o retalho e expusemos algumas estruturas anatômicas aqui que são muito importantes. Por exemplo, ó, cavidade piriforme, a base do nariz. Seio maxilar, tá vendo o escurinho aqui, ó? Seio maxilar. Por que eu expus essas 2 estruturas? Porque o meu implante inclinado na região dos prés, ele vai travar aqui na região do pilar canino. Então eu preciso enxergar muito bem o pilar canino. Vamos ver esse primeiro momento cirúrgico, que é a realização da sindesmotomia, né? Então nós vamos fazer 2 relaxantes posteriores. Como eu disse para vocês, eu não montei esse vídeo para palestra, tá? Eu montei para aula mesmo. Então tem uma riqueza de detalhes que me ajuda a discutir bastante isso com os meus alunos. Nós estamos dividindo o tecido queratinizado e nós vamos fazer o retalho total. Olha, irmão. Nós vamos fazer o retalho total expondo todas essas estruturas. Então, o primeiro passo de uma cirurgia de maxila atrófica precisa é você enxergar todas as estruturas que vão te dar o norte para você instalar os implantes. Eu quero enxergar a tuberosidade, eu quero enxergar o pilar canino, eu quero enxergar o seio maxilar. Não necessariamente eu vou abrir o seio, se necessário eu vou abrir o seio, mas geralmente não vejo necessidade. Mas o principal, eu preciso enxergar muito bem essas estruturas para que eu possa entregar para o meu paciente implantes dentro do tecido ósseo. E aqui, como nós temos o objetivo da carga imediata, eu preciso distribuir esses implantes, formando uma grande área entre eles, e eu preciso ter bom travamento. Então eu não posso negligenciar nem a área de distribuição das forças, e eu não posso negligenciar nem a questão da estabilidade primária, né? Então olha só, a exposição do seio maxilar, né? Ó, a gente consegue ver que o rebordo aqui na região do seio é um pouco mais largo, a vestibular fica um pouco acinzentada por conta da transparência do osso. Região anterior, nós vamos fazer o descolamento, inclusive vamos segmentar o naso palatino e vamos descolar a palatina um pouco mais acima para que a gente possa fazer um approach palatino, também enxergando muito bem esse posicionamento dos implantes. Notem como agora nós vamos expondo a região da cavidade nasal e eu vou expor muito bem o pilar canino, tá? Quando a gente está fazendo o implante distal, dicas importantes sobre isso. Primeira coisa, quando que o caso é indicado para fazer a técnica OnFor? Quando você tem paredes anteriores inclinadas. Se a parede anterior do seio não for inclinada, não é muito indicado fazer o OnFor. O que mais?
O implante que vai ser colocado na região dos prés, ele entra nos prés e a sua ponta vai ser ancorada no pilar canino. A vantagem de tudo isso, você vai trabalhar com implante mais longo, vai trabalhar em osso mais denso e vai conseguir fazer uma distribuição de forças melhor. O segredo para instalar esse implante, vestibularizar bem o contraângulo. Quando você vestibulariza o contraângulo, a ponta do implante tende a buscar o pilar canino. Agora, é a segunda etapa que tem muito a ver com o formato da prótese. Qual é o segredo para que tenhamos próteses sempre convexas? Qual é o segredo para que tenhamos próteses sempre higienizáveis, sempre, sem flange vestibular? A osteotomia. Eu falei para vocês que a mecânica está ligada à distribuição dos implantes, ou seja, o posicionamento horizontal dos implantes me dá uma boa distribuição de força. A posição vertical desses implantes me dá a condição de higiene. Se eu quero fazer uma prótese bonita, com bastante tecido gengival, bom suporte labial, sem flange, eu preciso levar os implantes mais para cima. Um outro ponto importante sobre higiene é que quanto mais reta for a prótese, quanto mais alinhada, mais fácil de higienizar, mais estável esse tecido vai ficar. Então nós vamos fazer a osteotomia. Eu estou mostrando aqui para vocês, e aqui começa o diferencial do piezo, tá? Essas osteotomias têm uma precisão muito grande. Essas osteotomias, elas são verdadeiros risquinhos. E esse risquinho aqui, ó, trouxe até um moleque, rapaz. De noite aí. Ó, essa osteotomia aqui, ela vai ser completamente alinhada com o próprio rosto do paciente. Vocês vão ver que durante o processo de osteotomia, eu dei até uma mudada no ângulo. Por que que eu fiz isso? Porque eu dei uma olhada na paciente, eu olhei o olhinho dela e verifiquei que estava ficando um pouquinho torta a minha osteotomia. Eu falei, não, vou fazer a osteotomia numa outra posição. Então aqui nós estamos utilizando a ponta. Que ponta é essa, Luizão? SFR4? É. SFR4, é isso aí. Ó, olha lá, eu comecei a osteotomia um pouquinho torto, depois eu alinhei ela. A capacidade que o piezo tem de cortar. Obviamente, você não vai fazer aqui uma osteotomia na velocidade que você faria com um osteótomo biarticulado. Só que o osteótomo biarticulado vai soltar lascas, vai dar uma estourada, às vezes você não vai quebrar o osso no lugar certo. Aqui não. Vocês vão ver no inferior que na hora de lateralizar o nervo, nós vamos trabalhar do lado do forame mentoniano, tocando o instrumento no nervo mentoniano com a maior tranquilidade, porque sabemos que esse instrumento, por ele ser vibratório, ele não causa danos a tecidos moles, ok? Então, olha só, nós preferimos fazer a osteotomia ainda antes de fazer a extração. Quanto mais reto eu deixar esse rebordo, mais eu vou fazer com que a minha peça seja homogênea, com que a minha peça seja lisa. Vocês vão ver o quanto essa peça é higienizável. O meu combinado com o técnico é o seguinte: você vai receber uma moldagem toda irregular, porque os tecidos moles acabaram de ser operados. Esqueça a anatomia dos tecidos moles. Você sabe que o osso está reto. Você sabe que os pilares têm uma distância de 2 milímetros do osso. Coloque a tua prótese reta, ela vai comprimir a gengiva e o rebordo do paciente vai ficar extremamente reto e fácil de higienizar. Vamos para a instalação dos implantes. Tinha uma raiz residual, virou um buraquinho, não prejudicou em nada. Olha só. Ó, o seio maxilar, a artéria antral, o pilar canino e aqui a cavidade piriforme. Então nós vamos colocar um implante de 15 milímetros de comprimento e nós vamos em busca de fazer uma ótima ancoragem. Notem como a minha fresa está distalizada e vestibularizada. Quando eu faço isso, eu consigo seguir paralelo à anatomia e assim eu vou conseguir ancorar
o meu implante de forma adequada no pilar canino, que é um osso. E aí, irmão, tá bom demais? Olha só, um implante 3.8 por 15, ancorado com certo approach palatino, bastante estabilidade. Vamos fazer uma leve osteotomia para poder encaixar o pilar e nós vamos ter estabilidade primária para fazer a nossa carga imediata. Isso aqui foi uma graça, porque ela teve uma hemorragia, aí eu pus o implante no sangue para tirar uma foto, tá? A gente se diverte também, né? Olha só, aqui está o começo de uma prótese higienizável. Eu tenho totalmente reto e eu tenho que está entre 2 e 3 milímetros de distância do osso. Não me importa muito a altura do pilar, me importa o quanto a mesa dele está longe do osso. Para tecidos moles mais densos e mais espessos, de 2 a 3. Para tecidos moles mais finos, como os inferiores, menos do que 2. Não interessa se o implante está mais alto ou mais baixo. No pilar eu já corrijo isso. Ó, os nossos pilares. E vamos ver essa cirurgia agora. Ó. Tomar uma aguinha. Acabou minha aguinha. Eu peço. Pronto. Olha só, a fresa lança, ela começa pela palatina. A técnica de approach palatino consiste, né, em deixar espiras expostas pela palatina. Muito obrigado. Que é uma região onde o tecido mole é extremamente denso, então torna a técnica muito segura. E um implante de corpo cilíndrico não é um implante tão travador, não é um implante compressivo, mas essa região, como é uma região de base maxilar, é uma região de boa densidade. Eu não sou o maior fã de implantes extremamente compressivos para esse tipo de trabalho aqui, porque esse tecido ósseo, ele não é de baixa densidade, tá? Aqui, mais um 3.8 por 15, e na técnica on-for, nós acabamos por utilizar, na grande maioria das vezes, implantes de 15 milímetros. Eu tinha um restinho de água aqui, eu só não achei. Um bom travamento inicial, o approach palatino, e olha só, o pilar tocando no osso vai nos trazer prejuízo. O pilar não pode tocar no osso. Então nós vamos fazer uma leve osteotomia distal, e agora o pilar não toca no osso e tem total assentamento sobre o cone do implante. Aí eu aproveitei e utilizei aquele osso do tuber, né? Obviamente, se eu posso não ter cantilever, se eu posso ter 2 implantes a mais, se eu posso aumentar a área, não vejo sentido em não utilizar esse osso. É um osso de menor densidade, então nós utilizamos osteodensificação e também implantes de diâmetro maior. Esse é um 5 por 15. Implante 5 por 15 Unitight. Já que eu tenho um osso de menor densidade, eu vou aumentar o diâmetro, vou aumentar o comprimento, vou diminuir o diâmetro da fresagem, para que assim eu possa ter também estabilidade primária. Aqui seria um caso de implante cônico de rosca quadrada, porque ele é mais compressivo, por exemplo, o Epicut. Mas eu tinha esses dois 5 por 15 aí, eu não vou deixar de usar também, né? Não é sempre que a gente tem a oportunidade de colocar um implante de 5 por 15. Então eu falei, não, vou usar, porque senão vai vencer, né? Colocamos os pilares. E depois que instalamos os pilares, vamos colocar os transferentes de moldeira aberta e vamos fazer a sutura. Na região anterior, eu já falei para vocês sobre posicionamento. Olha isso aqui, ó. O terceiro ponto que nós precisamos pensar em posicionamento é no posicionamento angular. Se eu quero ter uma fonética boa, eu preciso que o implante fique mais próximo do guia, mais próximo dos dentes. Se eu fizer um implante muito palatinizado, a barra vai atrapalhar a fonética do paciente. Existem manobras protéticas para reduzir essa barra, fazer uma barra vestibularizada, mas se a gente pode, durante a cirurgia, já colocar um implante bem próximo do guia, obviamente nós vamos ter uma peça muito mais delicada.
Estamos colocando a resina pattern, que é a resina ideal para fazer essa união. Não é necessário nenhum outro tipo de manobra, como fio dental. Não precisa cortar essa resina para unir de novo, porque ela não tem contração de polimerização. E agora, leves gengivoplastias palatinas para o assentamento do palato. O tecido vestibular não tem nenhuma necessidade de fazer modificação, mas o tecido do palato, como ele é muito denso, é necessário fazer, às vezes, alguma incisão circular para o assentamento desse tecido. E aí nós vamos fazendo a sutura. Esse é o fio Blue Nylon da Tech Suture. Já tem alguns anos que eu não faço essa sutura com fio absorvível. Eu prefiro remover a peça dali 30 dias para remover a sutura e já ensinar a paciente a higienizar. E agora a fase protética, né, que nós vamos fazer exatamente no término da cirurgia. Olha só a distribuição desses implantes, pessoal. É o que eu falo para vocês em relação... Deixa eu ficar aqui, que é o único lugar que pega o microfone. Se eu tenho... Peraí, achando o mouse. Aí, ó. Se eu tenho um cantilever aqui, ó, eu tenho muito mais carga em cima desse implante. Se eu não tenho cantilever, eu tenho muito menos carga, né? Então eu vou fazer a união desse gabarito e vou fazer a união do gabarito com o guia multifuncional. Aqui, vocês estão vendo, ó, a própria oclusão da paciente leva o guia para a posição e nós fazemos a união através dessas janelas. Eu não vou ficar com o guia sambando na boca. Eu coloco ele em boca, ela está com a prova dos dentes inferior, a própria oclusão leva para a posição e eu faço uma foto. Ela está deitada mesmo, tá vendo? Ó? Ela está deitada, eu nem tirei ela da mesa cirúrgica. Eu vou lá, faço a foto e dou uma olhada no alinhamento disso. O guia estando unido com o gabarito, eu vou fazer o registro oclusal e a moldagem dos tecidos moles. Então vamos ver isso aí em vídeo. Estamos ajustando o guia para que ele entre totalmente passivo, ele não pode trombar em nenhum transferente. Agora nós vamos fazer a união com a resina pattern. A resina que eu mais uso é a pattern da GC. E com essa união nós temos a garantia da passividade da barra. Não tem menor necessidade de provar a barra se você fizer um registro desse. Eu até tenho tido confiança para fazer alguns escaneamentos, mas não transcirúrgico, porque o sangue atrapalha muito. Tá? Agora, para peças que eu vou fazer depois de cicatrizado, aí eu tenho até segurança, já evoluiu muito os métodos, os transferentes, escambares, né? Só que durante a cirurgia eu ainda faço dessa forma aqui. Eu gasto 30 minutos para fazer essa moldagem. Então eu não sei se o escaneamento seria mais rápido para mim, tá? Olha só a união do guia, fazendo a união do guia com a peça em oclusão. Agora nós vamos fazer o registro oclusal. Lembra que eu fiz um registro lá no planejamento reverso que era muito impreciso? Mas agora eu tenho um registro totalmente rígido e preciso. Aqui eu não vou ter problema de oclusão, tá? Na grande maioria dos casos, nós não fazemos prova pós-cirúrgica. Neste caso, pelo fato de eu não ter tido uma prova bem feita no pré-cirúrgico, eu optei por fazer uma prova pré-cirúrgica. A moldagem dos tecidos moles, tomando cuidado para não inserir material. E olha só, quando a gente remove o guia multifuncional, a gente coloca umas tampas de proteção para segurar a gengiva na posição. E o guia multifuncional, ele tem tudo que a gente precisa, né? O técnico, ele tem registro oclusal, ele vai montar no articulador com aquele que já está montado, né? Então ele tira o modelo superior do articulador e monta o modelo novo, o inferior já está montado. Ele tem posicionamento dos dentes, nós fizemos aquela foto de rosto durante a cirurgia. Ele tem um bom registro e ele tem moldagem de tecidos moles. Ele não precisa de mais nada. Se ele não me entregar uma peça boa é porque ele é muito ruim, tá? Vamos para o inferior agora.
ela tinha uma grande atrofia posterior. Se a gente olhar aí, vai ficar para cá. Se a gente olhar a tomografia dela, a gente poderia fazer duas técnicas aqui, né? Ou a técnica de implantes inclinados, em que eu posso tangenciar o nervo e inclinar o ápice do implante para a palatina, para a lingual. Mas aqui, como eu tinha um acesso fácil ao nervo alveolar, do lado direito eu optei pela lateralização do nervo alveolar. Eu considero essa técnica mais previsível do que o enxerto ósseo. O enxerto ósseo numa região tão extensa assim, sem ser bem definido, com aumento vertical tão grande, não sou maior fã. Não é só a minha opinião. Tem bastante literatura científica demonstrando que a técnica de lateralização é segura. Se nós utilizarmos a piezocirurgia, ela vai ser mais segura ainda. Então nós vamos expor o forame mentoniano, vamos fazer canaletas vestibulares e vamos acessar o nervo alveolar. O que nós vamos ter em relação a isso? O que nós vamos ter de vantagem em relação a isso? Nós vamos utilizar implantes de comprimento de 15. Ou seja, numa mandíbula atrófica, mudamos completamente o cenário utilizando implantes de comprimento praticamente completo, né? Poderia utilizar implantes mais curtos? Não recomendo, porque a estabilidade primária está ligada à base da mandíbula. Então, dentro do planejamento, a gente tem que entender que a estabilidade primária é com o ápice. Então, é quase que inseguro utilizar implante muito curto aí, porque ele vai estar inserido em muito pouco osso. Fizemos a exposição do forame mentoniano e nós vamos iniciar a osteotomia. Olha só, um instrumento vibratório que vai nos permitir com muita segurança fazer o acesso do canal mandibular, tanto para a parte anterior quanto para a parte posterior do forame. Ou seja, a gente trabalha, lógico, né? Sempre tem um risco, mas eu falo assim para minha secretária, se tiver parestesia, a culpa é tua, que é esse Minnesota aí. Porque realmente a gente usa o piezo até ele cair no vazio. Quando ele cai no vazio, significa que ele caiu dentro do canal mandibular. Ou seja, ele toca o nervo alveolar e o paciente, no dia seguinte, já não está apresentando mais, ou melhor, ele não apresenta nenhum tipo de parestesia. Removemos a primeira janela. Decidi fazer uma janela um pouco mais baixa, porque o nervo incisivo estava um pouquinho mais baixo. E olha só a qualidade da visualização que a gente tem, né? A câmera tá vendo tudo, eu não tô vendo muita coisa. Não, brincadeira, eu também tô vendo, tá? E olha aqui, ó. Agora nós estamos fazendo a canaleta posterior. É lógico, né? Não é uma cirurgia para se trabalhar correndo. Eu já tenho aqui, obrigado, viu? Muito obrigado. Não é uma cirurgia para se trabalhar correndo, porque ela é delicada. O próprio Minnesota pode mastigar o forame ali, e na hora de você soltar o nervo, você pode tracionar demais o incisivo e acabar rompendo ele. Você vai ter uma perda de sensibilidade dos dentes. Olha só a quantidade de pontas diferentes para a gente poder ter acesso. Cadê o Luizão? Qual que é essa ponta aí? Aquela que é lateral. Lateral. Tá, essa é a R, que é do lado direito. Ó, removemos a cortical. Dá uma dó dessa cortical, da gente não poder usar ela para nada. Eu não vou voltar ela para a posição, porque essa cortical, o nervo vai ficar no lugar dela, tá? Então você não volta ela para a posição. A gente está usando um tunelizador e a gente está destacando o osso medular. Notem como tem muita qualidade em relação à precisão do trabalho.
Pra gente meter o jogador aí no mentoniano, né? Eu documentei. Ó, agora eu entro embaixo dele e eu vou destacar ele do canal mandibular. E assim nós vamos ter o acesso para a realização dos implantes. Sabe uma outra coisa interessante sobre essa cirurgia? Toda vez que você faz algum procedimento que muita gente não faz, você cobra muito mais, porque o paciente não tem onde ir. Todos os colegas falam, não, o Heitor faz. Aí eu vou lá e cobro bem, né? Então, dá muito mais retorno. Obviamente, eu não vou cobrar igual no implante feito, no implante convencional, no implante feito com lateralização. Olha que maravilha. Alguém fez stories meu aí? Faz stories. Eu não vou mudar enquanto vocês não fizerem stories. Marca eu lá. Ó. Tá animal essa foto. Depois que eu fiz a foto, ele rompeu. Não rompeu. A gente fez umas suturinhas com fio absorvível. E agora nós vamos trazer os implantes. Então, na região pré-forame, eu não tenho muito segredo, né? É uma região que já tinha possibilidade de fazer implante. E na região pós-forame, nós fizemos os implantes de 4,3 por 15. Ó, quando eu afasto, por isso que eu suturei o nervo, tá vendo? Ó? Quando eu afasto o retalho, tudo bem? Quando eu afasto o retalho, eu já puxo o nervo sem precisar ficar colocando instrumento, pegando nele ali o tempo todo. Por isso que a gente sutura o nervo. E a gente sutura com o fio absorvível, que aí a gente não precisa se incomodar em reposicionar, tirar a sutura, nada disso. É só fechar o retalho e tá tudo certo. E olha só, o nervo tá posicionado aqui, ó. Ó, o nervo tá aqui. E o implante está sendo instalado. Olha como a gente consegue enxergar perfeitamente o posicionamento do nervo e o implante. E vamos fazer mais outro implante posterior. Esse caso, não necessariamente nesses casos eu faço carga imediata. Mas olha só, eu tenho 2 implantes de 15, 4,3 por 15, com um bom travamento, quase que todo dentro do osso, só no meio que ele não está dentro do osso. Eu tenho um implante anterior de 3,8, que também está travado em osso denso. Eu vou colocar pilares intermediários e vou fazer a união da peça. Eu tenho uma paciente que tem um perfil educadinho, né? Não é uma troglodita. Uma paciente que é colaborativa. Eu vou fazer carga imediata aí também, tá? Então, estou fazendo a sutura, coloquei tampas de proteção para poder suturar, mas nós fizemos a moldagem do inferior, fizemos o registro com a prova dos dentes superior. Eu fiz todo o trabalho numa semana, da segunda até na sexta. Então, só não finalizei o lado esquerdo na mesma semana, não fiz carga imediata nesse lado esquerdo. Fiz a carga imediata só no lado direito. Então, na quinta-feira, a peça já veio com barra e encerada. E eu fiz uma prova, operei o inferior e na hora de moldar, fiz o registro, entreguei para o meu técnico de novo o inferior é um modelo novo, o superior eu já tinha a própria peça, e assim ele ia montar o inferior no articulador e finalizar as duas peças para o dia seguinte, acrilizar tanto o superior quanto o inferior. Instalamos aqui um Epicut e esse eu deixei sepultado. E olha só como ficou. Ó, aqui é no dia da prova. Então, assim, ó, como foi a cronologia do trabalho? Na segunda, planejamento reverso. Na terça de manhã, cirurgia do superior. Na quinta-feira, a prova do superior e a cirurgia do inferior. Na sexta-feira, a instalação da definitiva superior e uma provisória inferior. Isso aqui é o aspecto 2 dias após a cirurgia.
Fizemos a prova, verificamos a necessidade de leve alinhamento do plano. E agora eu vou fazer a moldagem de arrasto inferior. Então fizemos a união. E aqui eu fiz uma gambiarra, que é uma moldagem com gabarito, mas com moldeira fechada. Tá? É mais fácil de fazer do que com moldeira aberta. Por isso que eu coloquei um algenatinho ali. A gente destaca o gabarito e coloca ele dentro da moldagem. Não é ultra precisa, mas eu estou fazendo provisórias aqui, então é fácil ajustar o acrílico. Eu não faço esse tipo de moldagem para definitivas. Aqui a fotografia da prova dos dentes. E aqui é o dia da instalação. Então nós desmontamos as tampas de proteção do inferior. Foi feita uma pecinha dentro gengival, mas bem retinha. E olha só o perfil da prótese. Totalmente liso, né? Com uma boa distribuição dos implantes. Então nós removemos as tampas de proteção e vamos fazer a instalação. A instalação não é necessário anestesiar. A gengiva tem flexibilidade. A peça comprime levemente a gengiva. E essa gengiva vai cicatrizar com o formato da peça. Ou seja, ela vai ficar reta. E a gengiva estando reta, junto com a contribuição do paciente, fazendo a higiene todos os dias, nós vamos ter um resultado maravilhoso em relação à saúde gengival da paciente. Então, fiz o ajuste oclusal do lado direito e depois acrescentei umas resinas nas cúspides de trabalho do lado esquerdo. E assim eu tenho estabilidade oclusal. Coisa de reabilitação, né, gente? O reabilitador tem que saber mexer com acrílico, com composta, com componente protético, né? Reabilitação é isso, né? Montar uma boca com esses materiais aí. Aqui é 90 dias depois da cirurgia. Ainda não estava fazendo uma higiene tão maravilhosa. Nós fizemos a moldagem, fizemos a tomada de cor e instalamos uma peça em cerâmica e também instalamos um aqui, tá? Aí eu já fiz a proposta de meter umas facetas aqui, mas ela tá me enrolando. Seria tão legal. Olha só o alinhamento do plano oclusal, né? E aqui os implantes que foram instalados pela lateralização. E o trabalho finalizado. Então, olha só, pessoal. O quanto um piezo fez de... Você tem uma pergunta? Pode falar. Faria. Eu faria os molares individualizados, mas eu só faço se pedir. Se não pedir, eu não faço. Nessa condição aqui, os molares individualizados, mecanicamente, é viável pelo comprimento dos implantes. Mas, do ponto de vista do perfil, é ruim. Porque você não consegue fazer uma peça reta fechando as ameias. Fica mais fácil de reter alimento, porque não tem tecido mole ali. É muito atrófico. Quanto que o piezo fez diferença nessa cirurgia, né? Eu não faria, eu já fiz lateralização sem piezo. Agora imagine eu passar a broca ali, tão perto do nervo alveolar. Eu não faria isso hoje, sabendo dessa tecnologia. Do mesmo jeito que eu não faço enxerto de seio sem piezo também, tá? Olha só, essa é a SL1, olha que delicadeza que é a serrinha dessa ponta. É lógico, se você fizer força, ela pode perfurar, mas ela não vai perfurar porque ela está vibrando, ela vai perfurar porque você empurrou. Olha só a qualidade da janela. Então tem como fazer cirurgia de enxerto de seio sem piezo hoje? E aí, irmão, como é que você tá? Então eu não faço, tá? Vou fazer sempre utilizando o piezo, tá? Olha que interessante, ó, a qualidade da osteotomia e a segurança que nós temos são
em relação a fazer essa janela com o peso. É satisfatório operar desse jeito aqui, tá? Você fazendo uma janela tão bem definida. Todo aluno que usa o peso a primeira vez fica chocado com a qualidade da osteotomia que ele é capaz de fazer. É um verdadeiro desenho. Olha só, nós vamos fazer a osteotomia distal e com muita precisão vamos destacar a cortical óssea. Estou testando a flexibilidade da cortical, ainda falta um pouco para ela ganhar a flexibilidade. E aí, irmão? Aí eu resolvi dividir em duas, não sei porquê na época. Geralmente eu faço isso quando tem um septo, mas nesse caso aqui não sei por que eu dividi em duas. Tá? Acho que eu queria usar o piezo um pouco mais, né? E olha só, maravilha. É muito difícil a gente ter um rompimento de membrana, porque ela sofre muito pouco durante o processo de osteotomia, já que nós não estamos utilizando nenhum tipo de instrumento rotatório. E nós vamos fazer o descolamento, né, com as curetas específicas para seio. Sempre tomando muito cuidado, encostando sempre a cureta dentro, em contato com o osso. Para que a gente tenha precisão, né? Ele tinha uma fenestração de uma lesão, então a gente tinha mais um agravante aí, por isso trabalhar com o triplo de cuidado. E aí nós inserimos o biomaterial. O caso, depois que nós fizemos a abertura, o implante, obviamente eu vou usar um implante cônico de rosca quadrada, porque é um implante que distribui melhor a força e tem uma estabilidade melhor. E aquele conjuntivinho tirado do tuber sempre, né? Olha que interessante. A precisão da osteotomia é tão grande que nós nem rompemos a artéria. Essa é a artéria antral, que também pode ser chamada de alveolar superior posterior. Perceberam, pessoal? Então, tudo bem? Então nós não vamos... Eu não vou fazer essas osteotomias que tem muita necessidade de precisão sem o peso. Beleza? Gostaram? Muito obrigado.